Olá, minha gente, tudo bem? Vamos finalizar esse cabelo comigo. Então começo borrifando. Eu já tenho umas partes bem secas aqui em cima. Vamos no finalize e fala. O tema de hoje é bem polêmico. Como é que eu posso ouvir Jesus falar comigo? Como que Jesus fala comigo? Então, essas são algumas perguntas que me fizeram. Entende, gente? Algumas pessoas me perguntaram, né? Quando aconteceu a minha experiência, e eu contei para algumas pessoas. E as perguntas mais comuns eram essas. Como que Jesus fala? Como que você faz para ouvir a voz de Jesus? E nesse vídeo eu vou falar quais são as formas que Jesus fala, como ele fala e o que você precisa fazer para ele falar, para que ele fale com você e você esteja atento à voz do Senhor. E também a minha experiência, né, de como foi que eu ouvi de forma audível. Uma das primeiras formas é a oração, né? A oração é uma conversa com Deus. E uma conversa, quando a gente conversa, eu não converso sozinha, aqui eu estou conversando com você. Então sempre, quando há uma conversa, há alguém, né? E a nossa conversa com Jesus é a oração, é através da oração. Muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem que orar é eu conversar com Deus e eu escutar, parar para ouvir e escutar a voz do Senhor, né? Através da oração. O top 2 eu vou deixar o melhor por último, viu? Através da natureza. Através da natureza, a gente pode, sim, ouvir a voz de Deus. Através do vento. Quando a gente vê aquele sol lindo, maravilhoso, é a forma de Deus mostrar a sua soberania e cuidado conosco, né? Quando não chove, que está aquela seca, há tempos e chove, é mostrando o cuidado que Deus tem para conosco, que Ele não se esqueceu de nós, né? Que Ele nos manda sempre aquilo que a gente necessita. Através dos pássaros. Ouvi um testemunho uma vez de que uma mulher, ela nunca saía, né? Até que Jesus falasse, ela não saía da posição de orar. E nessa posição, aí teve um dia que a família sempre era acostumada a ela demorar na oração. E quando foi nesse dia, ela se levantou, foi orar e logo levantou, né? E a família estranhou, porque era de costume ela demorar fazendo as orações, porque ela só saía quando ouvia a voz do Senhor. Aí contando que nesse dia ela saiu rapidamente e ela contou, a família questionou, né? Oxente, porque já orou, né? Aí ela respondeu, Deus já falou comigo. Ela disse que estava orando, ela testemunhou para a família, né? Que estava orando e quando se orava, ouviu os pássaros cantar. Chegou na janela do quarto e cantou o hino da harpa. Então, experiência única, né, que essa irmã teve. Então, nada mais do que Deus falando conosco através da natureza. E o terceiro ponto, a terceira opção, através do silêncio. Sim, gente, através do silêncio. A gente descansar, tirar aquele momento para meditar na palavra, para meditar no que Deus tem a nos transmitir. A gente consegue ouvir Deus, né? Através do vento, através do silêncio, né? Da quietude. A gente para ouvir a Deus. A gente para todo o barulho do mundo, todo barulho, toda inquietação. Se desliga de tudo, de rede social, de tudo. E tira aquele momento específico. Pode ser 5, 10 minutos, mas que você tire aquele tempo de qualidade no silêncio. Você sentirá muito de Deus. Eu tive uma experiência uma vez igual. Eu estava passando por um determinado momento e eu nem sabia mais o que orar, né? Então só chorava. E eu só pedi que Deus me desse um abraço. Eu só quero sentir a tua presença e o teu abraço. Eu quero um abraço. E naquele momento eu estava me sentindo muito sozinha, né? E senti. E chorando. Eu só falei em silêncio, eu orei em silêncio e chorando. E senti naquele momento aquele abraço aconchegante. Aquele abraço me envolvendo.
E na mesma hora cessaram as minhas lágrimas. Então isso é provando que Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos. E é no silêncio, né? Eu só pedi aquele abraço, simples. E eu senti abraçado por Deus. Eu senti abraçado. E a quarta opção através de outras pessoas. Pregadores da palavra, profetas. Deus se utiliza dos seus para mandar recado, né? Acredito que já aconteceu diversas vezes e aqui mais as pessoas esperam. Tem muita gente que Deus só fala através das pessoas. Não, eu só vou pra igreja porque tá fulano que eu quero ouvir Deus falar comigo. Não, Deus fala com você, no seu canto, no seu quarto. A maioria das vezes que Deus falou comigo foi no meu quarto, né? Muitas vezes através, sim, de oração, através do silêncio. E a quinta opção é através da palavra. Da palavra, gente. Deus fala muito conosco na palavra e Ele tem falado comigo muito na palavra. Então não espere só pelo outro. Você pode orar no seu cantinho e esperar Deus ouvir, tirar uma palavra e Deus falar com você na palavra. Não menospreze a palavra. Não menospreze a palavra de Deus. Aqui é Deus falando conosco. É a pura voz de Deus. É a palavra. Não é um livro de conto, de fada, nem de história. É a palavra de Deus. E Deus fala tremendamente. Já teve vezes de eu estar orando e Deus falar comigo e pedir uma resposta de Deus. E quando eu abrir a Bíblia, Deus me dá aquela resposta. Então nada mais, nada menos do que Deus falando conosco, nos instruindo, nos ensinando. Muitas vezes aquilo que eu precisava, Deus falou na palavra. Eu abri e Deus falou claramente na palavra. Deus fala conosco de várias formas. Deus fala também através de sonhos. Sim, Deus fala através de sonhos. Até a experiência que eu vou contar pra vocês no final é sobre como Deus falou comigo em sonhos. E Ele fala diversas vezes em sonhos. Já ouvi vários testemunhos que Deus fala em sonhos. Deus fala sempre comigo. A maioria das vezes em sonhos. Deus me trata muito em sonhos. Sempre me revela. Já teve vezes de me mostrar, nem falar, mas me mostrar algo em sonho e depois acontecer. Diversas vezes. Isso desde quando eu nem era cristã, viu? Eu já tinha essa sensibilidade. Sempre tinha isso assim, de sonhar algo e depois acontecer. Aquele sonho realizar, acontecer, né? E a forma que Deus também fala conosco em sonhos, nos revela através de sonhos, né? Aconteceu isso, né? Também com José, né? Do Egito. Deus revelou pra ele em sonhos ali o que ele iria viver, né? Revelou muitas coisas, né? Ajudou ele a discernir. Ele também não tinha só a revelação dos sonhos, né? Mas tinha o discernimento de cada sonho que ele tinha. E é isso. E a outra opção, bem parecida também com os sonhos, é a visão. Já tive também experiência em visão. Depois eu vou contar esse testemunho aqui pra vocês. Não foi muito bom, né? Quando eu tive aquela visão. Era um aviso, né? De Deus. Então, é algo que até hoje, né? Dói, machuca. Mas é a vontade de Deus. E Deus fala através, sim, da visão. Deus nos mostra. Tem pessoas que veem claramente, né? Tem pessoas que é usado tremendamente na visão, né? Deus mostra várias coisas pra eles. Muitos profetas, né? Também têm essa sensibilidade. E Deus fala, sim, já tive experiências com essas experiências, né? De várias experiências dessas eu já passei. E a visão quando eu tive, só exemplificar pra vocês aqui. Eu estava, assim, com o olho aberto. E 2 vezes Deus me mostrou a mesma coisa. Assim, foi uma visão, claro. Eu vi aquela imagem como se estivesse na minha frente. Aquilo. E só anos depois que eu comecei a ter discernimento, que aquilo ali foi uma visão, né? Porque até então não sabia bem, não tinha discernimento. Né? Já jejuava, já orava, já estava nos caminhos do Senhor, mas eu não tinha o discernimento. Eu ainda era nova na fé, né? Mas estava praticamente voltando. E tive aquelas visões.
E não menos importante, por isso que eu deixei por último, porque é o mais importante, e que muitas vezes a gente menospreza. Ou a gente acha que é coisa da nossa cabeça, ou é um sexto sentido. Só que esse sexto sentido, eu vou dizer agora pra vocês, não é um sexto sentido. Porque Deus fala através do Espírito Santo. Isso não é um sexto sentido, gente. Não é um sexto sentido. Deus fala conosco através do Espírito Santo. Não tem quando a gente tem aquela sensação que alguém te convida pra algum lugar e você... não queria ir pra esse lugar. Não sente que não era pra ser, que não era pra você ir. Já aconteceu dessas vezes comigo. Teve uma vez que eu teimei, né? Eu senti aquele negócio que não era pra mim e eu fui. E quando chegou lá, foi horrível aquele passeio. Tudo parecia que seria legal. Mas não foi, gente. Não foi. E parecia até que ia ser um passeio legal, mas eu não tava sentindo que era pra mim, pra aquele lugar. E eu fui mesmo assim. E quando chegou lá, foi horrível. Não foi um passeio bom, me arrependi. Na mesma hora, teve tantas coisas pra mim não ir. E eu terminei e fui, né? E na mesma hora que eu vi, assim, as coisas acontecendo, que não foi um passeio bom, não estava me sentindo bem, as atitudes das pessoas, as coisas. E eu pensei na mesma hora, tá vendo? Deus me avisou e eu vim, eu digo, não veio. Aí dali eu pensei, não veio mais. Quando eu tiver essa sensação, não vou mais. Porque já tem acontecido outras vezes, de eu não sentir vontade de ir pra algum determinado lugar e não ir, e beleza, minha vida seguiu, tudo certo. Mas dessa vez eu fui e foi aquele algo bem contraditório, né? E a gente se perde, né, quando tá fazendo uma atividade. E outra vez aconteceu também de eu vestir uma roupa e eu me olhar no espelho e eu já me vesti, não me senti bem. E olhar no espelho não me senti bem. Senti que era algo me dizendo que não era. E sim, era o Espírito Santo me dizendo que aquela roupa já não me servia mais. Então eu vesti aquela roupa e senti que não era pra mim estar utilizando. Senti que não era para mim, né? Não me senti bem. Então o Espírito Santo fala conosco. Então ele fala de diversas formas. O Espírito Santo está falando conosco, pois ele está sempre conosco, do nosso lado. E ele não nos desampara. Deus enviou, né? Jesus enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Então ele está sempre conosco, colhendo as nossas lágrimas, as nossas orações, nos ensinando, nos instruindo. Então não menospreze aquela voz que você ouve. Se aquela voz diz que não é pra você ir pra aquele lugar, não vá. Se aquela voz que você ouve é o Espírito Santo, não é a intuição sua, é o Espírito Santo falando com você. Se alguma atitude que aconteceu, uma vez eu estava em um grupo e falando de outras pessoas. E naquela mesma hora, quando eu voltei pra casa, eu já não estava me sentindo bem. E quando eu voltei pra casa, bateu aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa. Então o Espírito Santo nos orientando e nos ensinando e nos mostrando que isso não é nossas atitudes, isso não é bom, e na palavra Deus revela isso, que não é bom a gente estar falando dos outros, se não for para orar pelo outro, então que a gente não vá, né, falar. E eu tenho lutado muito contra isso. Estou sendo sincera aqui com vocês, lutado, porque é difícil, muito difícil a gente não ver o erro do outro, porque pra gente, a gente quer que todo mundo seja igual a nós, e a gente não vê o erro do outro, e a gente não comentar, a gente não falar atitudes, né, e como se a gente fosse perfeito. E também a gente está em um grupo, está com uma sociedade social ali, e você ouvir as pessoas comentando e você não comentar, né? Ou você não participar daquela conversa. Se você já está ouvindo, você já está lá, então você já deu atenção àquilo ali. Porque temos portas espirituais, né? Então uma das portas é o nosso ouvido. Então se a gente dá ouvido a essas coisas, se a gente deixa também nossa boca profanar essas coisas, a gente já está envolvido. Então o Espírito Santo está sempre nos alertando. E essas foram as opções, as formas que Deus fala conosco. Mas ainda não sai desse vídeo, porque eu ainda vou contar a minha experiência para vocês e também vou contar para vocês o que fazer para que vocês tenham essa sensibilidade para ouvir a Jesus. E o que não fazer, né? Porque muitas vezes a gente tem um defeitinho e não sabe por que não tá ouvindo a Jesus. E é sobre isso que eu vou falar. E antes de eu contar pra vocês, curta e comenta, compartilha esse vídeo para alguém que tem essa dúvida, que quer saber como falar com Jesus, como ouvir a voz de Jesus, ouvir Deus falar, né? Se você conhece alguém que tem esse desejo, essa vontade, envie esse vídeo para ela, para essa pessoa, para que ela possa ver. Curte também, compartilha. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve para que acompanhe mais vídeos sobre minhas experiências com Jesus, sobre Jesus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, aqui nesse lugar você vai ouvir Deus falando com você. E se Deus já não falou com você, fica no vídeo, porque Deus ainda vai falar, tá bem? E se alguma dessas opções também quer dizer pra vocês,
Se alguma dessas opções você já teve experiência, já teve alguma experiência parecida e não discerniu o que era uma das formas de Deus falando com você, comenta aqui nesse vídeo, né? Comenta aqui qual foi a sua experiência e como foi. Eu vou amar ler cada comentário de vocês. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer para ouvir Deus falar conosco? A gente precisa, primeiro, abaixar o volume do mundo. Eu sempre borrifo, gente, ó, pra pegar a gelatina, pra não ficar parece aquela falsa caspa. Então, eu borrifo, aí molho, e ele fica basicamente como um creme depois que eu molho. Eu vou mostrar pra vocês. Então, voltando. O que a gente precisa fazer é abaixar o volume do mundo e se ligar no céu, aumentar o volume do céu, ó. E se ligar no volume do céu, aumentar o volume do céu. Como a gente vai fazer isso? A gente vai descansar em Deus. Para aquele momento, para Deus. Quando a gente para e dá aquele tempo de qualidade para Deus, né? A gente orar, a gente jejuar, se consagrar em prol disso. E a gente pedir a Deus, né? E orar em prol disso. Que você quer ouvir a voz de Deus. Então é você consagrar aquele momento, aquele dia. É jejuar por este momento. É orar, é louvar e adorar a Deus. E você irá ouvir, sim, Deus fala com você. Se você se dedicar e der esse tempo de qualidade para Deus. Ok? Minha gente. E é isso. Orar, jejuar, se consagrar e adorar a Deus com louvores. Através dos louvores, dedicando tempo, um período de tempo, de qualidade, dando exatamente atenção a essas coisas. Não é a gente ali com a Bíblia aberta e com o pensamento em outro lugar. Não, se desliga, se desprende do mundo. Então, é isso que a gente está errando. Muitas vezes a gente erra porque a gente não sabe desligar. Se desligar do mundo. Não sabe se desligar das redes sociais. Dedicar aquele tempo. Pega a Bíblia, mas o celular tá ali. E pra concluir, gente, aí... o celular deu um probleminha aqui, paralisou e vou concluir aqui com vocês. Eu tive essa experiência, né, desde criança. Aí eu tava na casa da minha mãe assistindo, e quando eu tô assistindo o desenho, era Moisés, né, aquele momento da sarça de fogo que Deus fala com Moisés, através da sarça. Então gerou em mim aquele desejo. Então, outra coisa importante é você colocar desenhos bíblicos para seus filhos assistirem, né. Evitem esses desenhos seculares e observem, assistem com eles, para que vocês tenham, peço discernimento do Espírito Santo também. E ali eu assistindo e Deus falou, né, com Moisés, eu fiquei com aquela experiência de, meu Deus, eu quero ouvir Deus falar. Eu ficava a vida toda, isso desde criança, esperando Deus falar comigo. Eu queria ouvir, tinha aquela vontade, aquele desejo de Deus falar comigo. Então, pra mim, foi uma experiência muito única, porque foi algo que eu esperei a vida toda. E tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E tudo tem seu momento, né? Para Deus, né? Deus tem um data, um momento específico para tudo acontecer. E eu tive aquela vontade. E talvez se eu tivesse ouvido antes, eu não ia nem valorizar, né? Eu ia nem valorizar. Então, Deus sabe de tudo, né? Todas as coisas, e nós não sabemos de nada. E eu fiquei com aquele desejo, cresci com aquele desejo, né? Vivia no mundo, cresci no mundo, né? Cresci no mundo. Depois, Deus me resgatou e eu permaneci com aquele desejo. Quando eu via na igreja as pessoas testemunharem que Deus falou com elas, e quando as pessoas veem aquele profeta que vem direcionamento direto pra você e vem entregar uma promessa, né, de Deus, eu ficava, meu Deus, como é que eles ouvem? Ficava com essa curiosidade. Como é que eles ouvem Deus falar? Como é que Deus fala com eles? Porque Deus se utiliza de cada um de uma forma. E nenhum é igual a ninguém. Deus não fez a gente igual a ninguém. Simplesmente semelhante a Ele, né? Mas temos cada um tem sua forma de ser, né? Deus fez a gente de diversas formas diferentes um do outro, né? E que ao mesmo tempo se completam um com o outro. E ali ficava com esses desejos, né? Queria que Deus falasse comigo. E foi simplesmente depois que eu fiz essa oração simples. Fiz uma oração, louvei e adorei a Deus, né? Através dos hinos, através da dedicação a Deus, né? Naquele período. E Deus falou tremendamente. E é assim, gente, a gente só precisa se dedicar a Deus e se desligar do mundo. E gerar também esse desejo em nós. Que às vezes a gente quer algo, mas a gente não busca. Então temos que buscar em Deus. Se a gente quer de Deus, quer mais de Deus, a gente tem que buscar em Deus, não é em outro lugar. É em Deus. E que coisas que estamos fazendo para que nos atrapalhem. Às vezes é através das nossas atitudes, como a gente trata o outro, nossos comportamentos. A gente não abandonar velhos hábitos. Isso nos faz
nos deixar presos, né? E não ter essa liberdade de ouvir a Deus, de ter discernimento. E é você ter a sensibilidade e ter o discernimento para que você possa ouvir a Deus, estar atento, estejam atentos, né? Estejam com as lamparinas acesas. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Então curte, comenta, compartilha nesse vídeo. Compartilha para alguém que precisa ouvir. E que eu vou dizer pra vocês, é algo pra vocês. E é isso. E até o próximo vídeo. Se você tem experiência igual ou parecida, igual, acredito que seja impossível a gente tem parecida, porque Deus fez a gente, né, de formas diversificadas, cada um tem o seu jeitinho, né, especial. Deus criou a gente para algo específico. Então cada um tem sua habilidade, seu jeito, então da forma que Deus nos criou, né? E se você teve uma experiência parecida com essa, conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler cada um, tá bom, gente? E responder todos vocês. Um beijo, fique com Deus. E se inscreve no vídeo, gente, para me ajudar, para enviar para mais pessoas, para que o YouTube entenda, né, que esse é um canal bom, relevante, né, que fala sobre a palavra de Deus, sobre o nosso dia a dia como cristão. E faça isso, tá bom? Se você sentir o desejo no seu coração. E é isso, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.